E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Budismo Geral. E eu estou fazendo esse vídeo um pouco mais longo para estar explicando várias coisas. Eu vou fazer vários vídeos mais longos sobre vários temas. Esse aqui é para explicar quem sou eu. Me chamo Fernando Roque, sou da cidade de Bauru, nasci em uma fazenda nas redondezas da cidade de Piratininga. Fui criado na igreja católica, não fiz catecismo, essas coisas. A gente morava em sítio, tinha que andar muito para chegar à igreja. Estudei em escola de sítio, escola rural, onde só tem 10 alunos, 8 alunos, né? Varia de ano para ano. Mas é aquele tipo de escola onde tem poucos alunos, só tem um professor, a escola é uma casa, né? Usada como escola dentro da fazenda, então os alunos são todos comportados, é tudo muito diferente. Depois a gente veio aqui para Bauru, onde ficou só eu e meu pai e minha mãe, né? Meus irmãos se casaram. Minha mãe tinha problemas, ela fazia tratamento, né? No CAPES, né? Hoje se chama CAPES, né? Antigamente se chamava NAPES, que é Núcleo de Apoio Psicossocial. Ela tinha problema de talvez esquizofrenia, o diagnóstico não era muito preciso. Ela tinha surtos de vez em quando, né? Uma vez por ano geralmente, né? E isso dificultava bastante, né? Eu que tinha que levá-la ao médico para tentar internação. Geralmente a gente ia para esse recurso de tentar internação quando ela tinha surto, porque nunca resolvia. Ela nunca tinha um surto e depois voltava ao normal. Sempre ela tinha um surto e ia até o extremo, até realmente ser necessário ser internar, até chegar ao ponto de ter que internar, porque realmente, sabe, algo de andar descalço, se deixar ela andar descalça, ficar nua, enfim, fazendo coisas assim irracionais. Chegava a tal ponto, quando chegava no limite, né? Então isso dificultava bastante. Então nesse período eu faltava as aulas, né? Porque não tinha como deixar ela sozinha, porque ela podia tacar fogo na casa, poderia cometer uma loucura, né? Meu pai era mais velho que ela, porque antigamente os casamentos eram assim, né? Geralmente o homem casava, um homem mais velho casava com uma mulher mais jovem, né? Então meu pai já era mais velho e ele não tinha condições. E nem era analfabeto, tinha dificuldade com a visão, então ele não podia tomar ônibus, por exemplo, se precisasse, enfim, tudo ficava a meu cargo, né? Isso dificultava bastante. Nessa adolescência eu me envolvi com Testemunha de Jeová, por eu ter... aí você se pergunta, né, por que uma pessoa se envolve com uma religião assim, né? São vários os motivos, né? Primeiro que eu estava na fase escolar, né? Nessa época aí na adolescência, eu considerava importante estudar, estar na escola, estudar, absorver conhecimento, né? Aí você tem necessidade de se socializar com outras pessoas, né? Ter contato com outras pessoas. A escola não é um lugar para isso, porque na escola pública, na cidade, que eu já estudava na cidade, os alunos até começam a zombar de você. Não tanto assim, mas você ouve uma brincadeirinha ali ou outra, porque você é mais dedicado aos estudos, né? Então você não consegue ter uns círculos de amigos que tem como foco o aprendizado. Muito pelo contrário. Você ouve uma coisa ou outra, sabe? De crítica, porque você está falando de estudo, de escola. Então, isso acaba sendo uma forma de se socializar com a Testemunha de Jeová que estuda a Bíblia, né? E sem falar que eu tinha coisas de adolescente, não sei se é da adolescente, mas eu tinha essas coisas de que hoje eu não tenho mais, né? Em hipótese alguma, mas que você tinha essas coisas e, nossa, será que existe o além? Nossa, será que a gente pode ver espíritos? Será que pode ver ET? Sabe essas coisas? Que hoje eu não tenho mais, né? Só estou explicando. Porque vem alguém aqui. Eu estou fazendo esse vídeo para as pessoas entenderem quem sou eu, como sou eu.
como é a minha pessoa hoje, né? Então eu comecei a me envolver com essa testemunha de Jeová, né? No início tinha coisas que eu tinha dúvidas com relação à testemunha de Jeová, com relação à religião testemunha de Jeová. Quer dizer que eu me envolvi com eles, mas tinha dúvidas. Eu não entendia o que era essa religião, não conhecia. Eles simplesmente batem na porta das pessoas, vendendo aqueles livrinhos e falando blá blá blá, né? Então eu não entendia muito bem, óbvio. Você precisa realmente frequentar a religião deles, começar a ler os livrinhos deles para eles te explicarem, para você entender melhor. Então realmente eu não sabia qual é a pegada, o que é que eles estão pregando. Só sabia que era de Deus e de Bíblia, só isso. E aí também, nessa mesma época, eu comecei a ouvir muitas críticas. Mesmo estando no início dessa religião do Testemunho de Jeová, eu ouvia críticas. Pode ser que algumas pessoas achassem que isso atrapalhava o tratamento que a minha mãe fazia, né? Ela ia na psicóloga, tomava remédio, sempre ia, tinha lá as datas que ela ia na psicóloga. Inclusive eu cheguei a frequentar muito a reunião de família para tentar entender esse problema que minha mãe tinha, né? Para responder perguntas, inclusive, né? Qual era o diagnóstico, o que ela tinha, mas como é que faz, mas isso não tem solução, isso não tem cura, vai ficar assim a vida inteira? Enfim, para essas perguntas, né? Pode ser que algumas pessoas achassem que, porque minha mãe se incomodava, ela era católica, ela se incomodava com ir nessa religião, né? Então pode ser que algumas pessoas achassem que, está interferindo no tratamento. Eu nunca falei de religião para minha mãe, de testemunha de Jeová, de preguei para ela, porque eu sabia que ela tinha esse problema. Então é uma pessoa que não tem como conversar, entendeu? Não tem como você explicar uma coisa. Não tem. Se você for explicar, ela vai debater, vai brigar. Não tem. Então, assim, em momento algum eu tive intenção de pregar a religião para minha mãe, né? Mas pode ser que algumas pessoas achassem que isso interferia no tratamento, porque ela deveria falar, o Fernando fica indo naquela religião de Jeová, e alguém achava que isso deixava ela doente, sei lá. Aí é simples, né? Aí é muito simples, basta se isso realmente fosse uma questão importante, é simples. Basta você falar, mãe, parei de frequentar essa religião Testemunho de Jeová, não estou frequentando mais, tá bom? E continua indo, escondido, sem ela saber. Falar, eu fui na casa de um parente, fui visitar meus irmãos, que eu ia às vezes, né, na cidade. Então eu inventava quando saía de domingo. Poderia inventar isso, né? Se o problema fosse esse, né? Se o problema é esse. Mas eu fiquei ouvindo muitas críticas em relação a essa religião Testemunha de Jeová. E se é por isso, né? Então, errado quem fazia crítica, porque poderia muito bem falar isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa não pode viver em função da doença da outra. Você não pode viver em função da doença, porque senão, ela fica nervosa só pelo fato de ver você carregando livros indo para a escola. Não estou falando nada de escola. Simplesmente vivia minha vida diária, de trabalhar e estudar. Mas, de repente, aquilo deixa ela nervosa. Então, entendeu? Você vai parar de estudar, você vai parar de trabalhar, você não vai poder namorar, você não vai poder fazer nada, tudo em função da doença da pessoa. Não tem sentido. Óbvio. Então, não. Então você mente para a pessoa, fala que parou de estudar, que não está indo mais para a escola e esconde, finge. Guarda seus cadernos em outro lugar. Ela não vê você indo, você fala que foi para outro lugar, que foi trabalhar, enfim. Se é questão disso, né? Porque você não pode parar a sua vida, até porque, por exemplo, hoje eles não estão mais vivos, meus pais, não estão mais vivos, entendeu? Aí eu vou reclamar do meu destino por causa do passado dos meus pais, porque não podia fazer isso, não podia fazer. Não tem sentido isso, né? Então eu acho que isso não tem sentido, né? Só estou explicando aqui porque numa suposição, numa hipótese, porque eu não sei, né? Porque eu vi muitas críticas duras em relação a essa testemunha de Jeová de forma descomunal. Por este motivo é que hoje eu tenho um canal aí que eu falo de ceticismo na internet, já tive também outros, e é por isso que eu não corroboro com os ateus, o movimento ateu militante. Por quê? Porque eu vejo esse mesmo erro, que é a pessoa querer arrancar as pessoas da religião à força, e eu não concordo com isso, né? Então eu tinha um canal aí que chamava Vlog de um Deísta, e eu vi isso. As pessoas falando, nossa, você está tanto tempo aqui com a gente e ainda continua com esse negócio de deísmo? Putz, e eu trabalho para alguém? E eu estou empregado para alguém? Alguém é meu patrão aqui para falar isso? Isso é ridículo, alguém falar uma coisa dessa, né? Como se eu tivesse obrigação de me converter
Então as pessoas que estão na militância do ateísmo têm essa ideia de que quer converter as pessoas ao ateísmo. E você, que é ateu aí, assiste canal, conteúdo de ateu, perceba que é assim. Não é eu falando que você não é para ser ateu. Estou falando assim, que esse pessoal está envolvido com canal, com criação de conteúdo, tem monetização, então a pessoa ganha dinheiro com conteúdo na internet. Aí ela fica engajada naquilo, né? E fora desse âmbito ela quer converter as pessoas ao ateísmo, né? Não é aquele ateísmo desinteressado, onde eu parto do pressuposto que coisas sobrenaturais, incluindo Deus, não existem. Então eu parto desse pressuposto. Partindo desse pressuposto, não, eles partem do pressuposto que, numa suposição que se Deus existisse, e ficam debatendo isso, querendo convencer as pessoas que são de religião a largar a religião. Então você vê que é como se fosse uma conversão. Eles querem converter a pessoa a um movimento militante, que quer militar e que quer impor e colocar, fazer suas colocações e sair convencendo as pessoas à força. Não, então prova para mim que Deus existe. Vamos ver, prova para mim que Deus existe. Dou 2 motivos para você provar. Dou 2 minutos. 2 minutos para você provar para mim que Deus existe. Tá, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Prova para mim essa parte da Bíblia aqui. Dou 2 minutos. Não, vou dar meia hora aí. Tô esperando. É nesse sentido que eles trabalham. Eu não gosto disso. Porque eu passei por isso e é horrível. Eu passei por isso quando eu era testemunha de Jeová, é horrível. As pessoas ficam na sua cabeça falando sem parar, porque quer te convencer de uma coisa, mesmo você sendo apenas um iniciante que mal pisou na religião testemunha de Jeová, já está ouvindo tudo isso. Aí eu não escutei as críticas e continuei indo, porque as críticas não tinham fundamento. Né? Não tem fundamento a crítica que a pessoa está me fazendo, a pessoa quer, sabe? Enfim, passei por isso. Isso significa que você pode vir aqui falar para mim, pregar de Jeová, ou de Deus, ou de Bíblia? Não, não estou interessado em religião. Não, não vou me converter em religião alguma. Porque hoje eu sou adulto, já se passou muito tempo. Você desacreditar das coisas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de você desacreditar. Eu parto do pressuposto que coisas sobrenaturais não existam. Hoje eu não tenho aquilo da adolescência, da puberdade. Não foi nem adolescência. Na puberdade eu tinha essa coisa de, será que existe ET? Eu queria ver um descobridor. Será que existem coisas sobrenaturais, o outro lado sobrenatural? Enfim, hoje eu não tenho isso. Entendeu? Então não tem como alguém falar dessas coisas pra mim, porque não vai entrar na minha cabeça. Porque eu não tenho essa dúvida. Entendeu? Pra mim o mundo é muito material. O mundo, a vida é muito material. Tudo é muito material. A gente nunca tem contato com nada sobrenatural, exceto conversa fiada. De religião tem. Pode abrir. Errado estou eu de estar aqui fazendo esse tipo de conteúdo. Eu poderia estar ganhando monetização falando de Jesus, ou de reencarnação, ou de sei lá. Pode ter certeza que eu tô perdendo com isso, em vir fazer conteúdo aqui de ceticismo. Porque eu não ganho nada. Poderia estar ganhando monetização aí, porque você atrai muitos seguidores. Né? Porque é muito fácil falar de coisa sobrenatural. Porque é inventado, você, entendeu? Dá pra você aí abranger. Agora, falar de ceticismo já é mais difícil, e ceticismo desinteressado, ou seja, não estou interessado em converter ninguém ao ateísmo, não estou querendo obrigar ninguém a sair da religião, estou apenas partindo do pressuposto que coisas sobrenaturais não existem. Por isso que até chama budismo geral aqui. Por quê? Porque eu corro do ceticismo e ateísmo militante, então preferi colocar de budismo, já que às vezes, por vezes, eu debato budismo com pessoas que são budistas de determinada organização, e a gente tem implicância, vira uma verdadeira briga. Então, discuto o budismo sem aqui querer dizer que eu estou querendo arrancar alguém de budismo ou de cristianismo, né? Então, vou até vai ter uma playlist aí que eu vou fazer com o tempo, de cristianismo e de budismo, onde a intenção não é tirar você do budismo ou do cristianismo, é apenas explicá-los. Apenas explicá-los. Lógico, partindo do pressuposto de que eu não acredito em coisas sobrenaturais. Eu parto desse pressuposto. Eu não parto do pressuposto de que se Deus existe, não. Coisas sobrenaturais não existem. Simples assim. Então, partindo desse pressuposto, é possível você fazer análise dessas coisas sem parecer que você está querendo arrancar as pessoas da religião. Não, você está explicando o que é aquilo. Como é, como não é. Então é isso. Aí eu fui budista. Quando eu saí dessa religião de Jeová, já expliquei o porquê. Porque eu não acreditava em coisas sobrenaturais mais. Aí o budismo tem essa coisa de natureza, de Buda e iluminação, preenche esse vazio de que a gente não tem alma nem espírito, mas o budismo ensina que a gente tem algo.
que é uma natureza, é uma essência, é como se fosse algo psicológico, né? Mas a sua pessoa, porque nós somos seres físicos. Se você for pelo científico, nós somos seres biológicos que tem o psicológico. O psicológico está ligado ao neurológico, então tem a ver com o cérebro, não é só, entendeu? Então, a ciência ela vai transformar as coisas dessa forma. Só que a gente entende que a gente é uma pessoa. Tanto que se você se apaixonar por alguém, você não vai se apaixonar por um cérebro, por um psicológico ou por um físico. Você quer acreditar que existe uma pessoa ali, né? Inclusive para falar se a pessoa é boa ou ruim, se é uma pessoa, se você tem raiva daquela, aquela pessoa é ruim, não presta, ou é ruim por tal coisa, tal motivo. Então a gente vê pessoas em corpos físicos, a gente vê pessoa, a gente quer ver uma pessoa. Então essa pessoa tem qualidades, defeitos e tal. Então convém chamar que a natureza de Buda, um estado religioso de uma religião que estabeleceu que existe uma coisa que é nessas qualidades, nesses defeitos, existe um estado de Buda. Existem outros inferiores. Só que o máximo e o mais virtuoso de virtude é o de Buda. Então você quer manifestar aquela natureza de Buda e todo mundo tem. Então não tem ninguém que é ruim por natureza. Todo mundo tem o seu lado bom, essa qualidade máxima que é a iluminação de Buda. Só que as pessoas não praticam essa religião, então elas não seguem esse ideal. Mas nessa filosofia budista, é essa o máxima virtude que o ser humano tem, convém chamar de natureza de Buda ou iluminação ou despertar. Então eu achei muito interessante isso. Só que aí eu me decepcionei com a organização que eu estava, que só falava em bens materiais e alcançar bens materiais, parecendo algo da Igreja Universal do Reino de Deus. E não estou falando de dízimo. Estou falando da pessoa acreditar que, se eu der uma contribuição, vai melhorar minha vida financeira. Não estou falando que a religião budista, em questão, arranca dinheiro dos outros, rouba dinheiro dos outros, faz não sei o quê. Estou dizendo que eles falam que sua vida financeira pode melhorar porque você está contribuindo na organização. A crer nisso, para mim, é um absurdo. Não é se está roubando ou não está. Não estou criticando, para ninguém vir aqui ameaçar de processo. É essa a questão. É a pessoa acreditar que numa atividade, fazer uma atividade, vai ter retorno. Essa coisa de que eu vou ter bênçãos do budismo, que o budismo vai me dar bênçãos porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é ridículo. Né? Isso é ridículo. Mesmo se for a nível de cristianismo. Né? Isso é ridículo. Essa coisa de ser pedinte, ficar pedindo as coisas para algo sobrenatural que vai me dar, ou até fazer barganha. Se eu fizer isso, você me dá aquilo. E isso nem existe, né? Além de ser ridículo, não existe. Porque não existe o sobrenatural para me dar as coisas. Então, nesse ponto, eu me decepcionei com esse budismo. E acontece que esse é o principal dessa religião, o prato principal dessa religião, né? Dessa organização. Então ninguém está lá por outro motivo, a não ser para falar disso, da bênção que você vai ter praticando. Né? Tanto que alguns dizem, se não é assim, é fanatismo. Porque a gente pratica budismo porque a gente prova que isso aqui funciona. Se não provasse que isso não funciona, se não fosse assim, por que motivo seria que a gente estaria seguindo essa religião? Então seria fanatismo. Então tem essa visão. Não é fanatismo porque eu pratico porque eu provo. Então tem essa coisa, essa apelação e tal, então eu fiquei chateado. E aí você vai falar, esse povo fica muito bravo, vem xingar aqui, a gente aqui na internet, vem xingar. E não entende que não é questão de ofender, não é questão de... Não, eu estou discutindo esses pontos, que infelizmente é muito apelativo, né? E muitas pessoas não vão a princípio... elas a princípio ouvem certos princípios que depois se demonstram outro, que nem testemunha de Jeová, que a princípio é só buscar o conhecimento de Deus, não importa que religião que você é. Depois, importa que religião que você é sim. Inclusive, todas as religiões são do diabo, exceto a nossa, que tá aqui porque foi Jeová que colocou aqui na Terra, propriamente ele próprio em pessoa. Então, a única ligação que o ser humano tem com Deus é através da nossa religião, e não de nenhuma outra. Então você vê que a princípio é uma coisa, depois se aprofunda, você vê que é outra. Enfim. Então é isso. Então eu não tenho crença religiosa. Vou continuar com budismo geral aqui, vou ainda falar de budismo, desse sentido, porque não é legal? Na natureza de Buda, uma qualidade que as pessoas têm, uma virtude. Porque, afinal de contas, somos pessoas. E você busca qualidades e defeitos nas pessoas. Para relacionamento, para amizade, ou enfim, você vê pessoas. Então a gente olha a natureza de Buda.
que as pessoas têm no budismo convém chamar de natureza de Buda. Você poderia dar outras qualidades às pessoas. Então seria isso. Então é muito bonito isso, essa visão de religião religiosa. Infelizmente, esse budismo, que poderia ser mais interessante, né? A gente vê esse lado muito defeituoso que você não pode nem falar, porque, mas então é fanatismo. A gente só pratica porque prova. Então você vê que você não pode questionar. E aí quando a gente faz vídeo aqui não entende, é que você não pode questionar nada lá dentro. Não, mentira, você está mentindo da nossa religião. Nossa religião, a pessoa não é obrigada a nada. Enfim, são ridículas críticas da pessoa que não quer entender o que a gente está criticando. A gente está criticando isso. De você não ter a liberdade de falar, não é isso aí que eu sigo. Eu não estou atrás de objetivo, de bens materiais, nem de bênção, nem de barganha. Bom, e é isso. Então, esse sou eu. Hoje eu sou uma pessoa cética. Não adianta, eu não vou vir aqui na internet falar que eu acredito em alguma coisa, né? Então vai passar 1000 anos. Então quem pensa que pode mudar a minha cabeça e falar, porque acha que é da adolescência porque ele foi criticado quando era testemunha de Jeová, é porque a mãe dele tinha problema e atrapalhou, era por causa disso, porque a gente vê as pessoas achando que existe uma causa e que ela vai mexer lá naquela causa, vai me mudar, e não é. É questão de, cara, coisa sobrenatural existe? Não. Se existisse, mas pior, da religião de qualquer uma que existe, não é. Então, disso eu tenho certeza, absoluta. E é isso, pessoal, até a próxima. Vou fazer aí a playlist de outros vídeos sobre outros temas. Então, tudo isso aqui, esse vídeo é para explicar para vocês quem sou eu, como eu sou, que pessoa que eu sou.